Irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou aproveitar a leitura devocional, que foi feita nesta noite. Nós vamos falar sobre o preço do discipulado. Mateus 16, a partir do verso 24. Nós vamos ler novamente, até o verso 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Hoje nós vamos falar sobre o preço do discipulado, Esse foi o tema que foi sugerido para que nessa noite nós estivéssemos tratando com os nossos irmãos. E para nós introduzirmos nessa noite, eu queria dizer que Jesus, ele tem apenas uma espécie de seguidor, que é o discípulo, Jesus, para ele não interessa os admiradores, nem os bajuladores, porque esse tipo de gente, quando chega às lutas, chegam as tribulações, chegam as tempestades, esse tipo de gente abandona o barco, abandona Jesus. Então, para Jesus, o seguidor dele tem que ser um discípulo dele. E o que é ser discípulo? Ser discípulo não é abraçar uma doutrina, abraçar um credo religioso. Ser discípulo não é pertencer a uma denominação, certo? Ser discípulo é seguir Jesus, é seguir as pisadas do Mestre. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus 10 e 25, basta o discípulo ser como seu Mestre. Então nós temos uma meta a atingir, nós temos um desafio, ser como Jesus, ser parecido com Jesus. E seguir a Jesus é isso, é viver os seus ensinamentos, é procurar aprender os seus princípios, o que está estabelecido na palavra de Jesus. É simplesmente um imitador. Paulo vai dizer isso, Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ordenou à igreja que saísse e fizessem discípulos, Ele diz lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o discipulado é um ensino, é um ensinamento, é uma vida de ensinamento. É por isso que nós temos na igreja a escola bíblica dominical, é por isso que nós temos o culto doutrinário, é por isso que todo culto tem que ter a ministração da palavra, porque é nesses momentos em que os ensinamentos de Jesus, eles são passados para os nossos irmãos. E para ser discípulo, é preciso fazer o discipulado. E o discipulado é um projeto, certo? De vida fascinante que Jesus estabeleceu para nós.
E o ápice desse projeto é a vida eterna com Cristo Jesus. Então, por isso que existe um preço a se pagar. E que preço é esse? No texto que nós lemos, no começo aqui no verso 24, nós vemos o primeiro preço a ser pago para ser discípulo de Jesus, que é a renúncia. É o preço da renúncia. Ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A leitura devocional que foi feita, a tradução diz: renuncie-se a si mesmo. Então, para mim seguir a Jesus, para mim ser discípulo de Jesus, eu preciso negar a mim mesmo. E o que é negar a si mesmo? Nada mais é do que permitir que Jesus domine a nossa vida, né? Permitir que Jesus controle a nossa vida de forma completa. Nós não podemos dar só uma parte da nossa vida para Jesus controlar. Nós precisamos que Jesus controle a nossa vida por completo. Controle as nossas vontades, controle os nossos valores. Quando nós estamos no mundo, os valores são um. Quando nós estamos no reino de Deus, os valores são outros, né? O que tinha valor para mim, agora eu vou renunciar pelos valores do reino. E aí no verso 25 ele vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Olha aí a mudança de valores. Agora ganhar é perder e perder é ganhar. Agora ser grande é ser servo dos outros. Jesus disse lá em Mateus 20, 27, se alguém quer ser grande, então ele seja servo dos outros. Então, há uma mudança de valores, há uma inversão de valores. O mundo, os valores do mundo se você quer ser grande, então você precisa ter muito dinheiro, você precisa ter muitos amigos, você precisa ter muita influência. Mas Jesus diz que no reino, ser grande é aquele que serve, né? E o próprio Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E não existe ninguém maior do que Jesus. Não existe ser nenhum maior do que Jesus. Então, eu mudo os meus valores, eu troco os meus valores pelos valores do reino. Isso é negar-se a si mesmo. Quando nós lemos em Mateus 5, as bem-aventuranças, nós vamos ver as pessoas que são felizes no reino. E quando a gente olha essa relação, a gente diz, não tem condições de uma pessoa ser feliz. Mas a palavra diz, bem-aventurados, quer dizer, felizes, muito felizes, são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Então, essas pessoas, elas são felizes. Mas se nós olharmos para o modelo do mundo, feliz não é quem é pobre de espírito. Feliz não é aquele que promove a paz. No pensamento humano, feliz é quem tem muito dinheiro, né? Quem tem muita condição. E aí a gente observa que muitos que vivem no mundo, que têm essa condição, estão com depressão, estão com ansiedade. Alguns se suicidam. Milionários tiram a própria vida. Então a gente observa que a verdadeira felicidade está em Jesus.
A verdadeira riqueza é Jesus. Por quê? Porque todas essas coisas que nós vemos aqui na terra e que a gente dá tanto valor, elas são passageiras. Elas vão ser queimadas pelo fogo. Mas o que Jesus tem para nós, e isso a gente precisa, irmãos, colocar no coração, na mente, no espírito, no nosso ser completo, que o que Jesus tem para nós é eterno, não se acaba, não tem fim. O preço é alto, mas a recompensa também é extraordinária. Nós temos um céu de glória reservado para nós. E eu gosto muito de frisar isso nas minhas palavras. Parece que a gente esquece que o que está reservado para nós é muito melhor. E que vale todo o esforço. E que vale toda a renúncia. E Jesus, Ele não exige de nós nada além do que a gente possa fazer. Ele não vai exigir um preço de você que você não possa pagar. O preço do discipulado, ele é acessível a qualquer pessoa. Porque todos nós temos condições de renunciar. Todos nós temos essa condição de renunciar. E aí nós vemos que o discípulo, ele renuncia às coisas dessa vida, às coisas terrenas, para viver coisas espirituais, né? Viver no Espírito. E o que é que o fruto do Espírito produz em nós, irmãos? Gálatas 5:22. Gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Coisas que o mundo procura. As pessoas estão em busca de paz, as pessoas estão em busca de amor. As pessoas, elas procuram ter domínio próprio. Quantos desejam deixar os vícios, as drogas, mas não conseguem porque não têm domínio próprio? Pessoas que morrem nos seus vícios, tentando deixar, mas não conseguem. E tudo isso o Espírito Santo nos dá. Tudo isso. E muitas vezes nós não damos valor ao que nós recebemos de graça através do Espírito Santo que habita em nós. Nós não deixamos esse fruto produzir em nossa vida. E aí nós vemos que o preço da renúncia é necessário para que eu seja um discípulo, para que eu viva uma vida imitando a Jesus. Porque Jesus, ele também renunciou. E como Jesus renunciou? Se a gente parar para pensar, para meditar, o que Jesus tinha no céu, né? Toda a glória, era adorado pelos anjos, a palavra dele era a lei, né? Todo o domínio, e de repente Jesus renuncia tudo isso e se faz homem e vem habitar entre nós e vem viver uma vida de humilhação. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus viveu com os pecadores. Jesus sofreu. Jesus precisou trabalhar. Jesus chorou. Jesus sentiu angústia, sentiu agonia. Todas essas coisas que no céu ele não sentia. Ele precisava passar por isso? Não. Ele não precisava. Mas mesmo assim ele renunciou. Por amor a mim, por amor a você. Ele fez isso somente por amor. Mas existe outro preço que nós precisamos pagar para o nosso discipulado, para sermos discípulos,
que é o preço da morte. Ixi, o preço da morte. O versículo 24, a parte C, vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz, irmãos, é sinônimo de morte. A cruz foi o símbolo da morte de Jesus. Então, tomar a cruz é eu morrer para mim mesmo, morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Deus, né? É isso que significa tomar a cruz. Jesus, ele tomou a cruz dele e caminhou até o Gólgota. Ele fez o trajeto, né, até o lugar onde ele seria crucificado. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele está dizendo isso. Olha, você vai pegar a sua cruz, você vai seguir um caminho de sacrifício para você morrer. A gente precisa morrer para poder termos uma nova vida. Jesus disse a Nicodemos, necessário é para você nascer de novo. Mas para nascer tem que morrer. A semente, para germinar, ela tem que morrer. Para ela nascer, ela tem que morrer. Então nós precisamos morrer para uma vida, a vida do mundo, a vida de pecado, para vivermos para Deus. Paulo disse isso, ele disse, eu já estou crucificado com Cristo, eu agora não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Cristo é quem vive em mim. E quando a gente diz assim, a minha vida, ou quando Jesus disse lá em João, que eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? Minha vida aqui, ela está representada, está falando em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Observe que Paulo disse, olhe, eu deixei a glória que eu tinha, a influência que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, eu deixei tudo isso por amor a Cristo. Eu considerei isso tudo como esterco por amor a Cristo. Isso é um tipo de morte. É você abandonar sua velha vida e assumir uma nova vida. E essa nova vida que Paulo assumiu foi uma vida de perseguição, foi uma vida de prisões, foi uma vida de açoites, foi uma vida de lutas, para ser um discípulo autêntico de Jesus. Então, muitas vezes, nós não queremos fazer o sacrifício, né? A gente acha até um sacrifício de vir ao culto, né? A gente acha tão bom assistir a live de casa, é tão mais cômodo. Mas onde é que está o sacrifício? Onde é que está a renúncia? Eu tenho ouvido tanto isso. Ai, meu Deus, os cultos estão demorando muito, já está, né? Vou até olhar a hora. As pregações estão muito longas. O povo está falando muito. Cadê o sacrifício? A gente não para pensar que a gente tem 24 horas do dia, né? Não é assim? E a gente usa apenas 1h, 1h20, 1h30 para o culto. Às 22h30, nós usamos do jeito que a gente quer. Mas a 1h30 que a gente vem para o culto, a gente fica murmurando. Reclama do pregador, reclama do irmão que cantou, reclama, murmura de fulano, de cicrano. Irmãos, o culto é para Deus.
A gente tem que entender isso. Quando eu saio da minha casa e venho para a igreja, eu venho para cultuar a Deus. E apesar do culto ser coletivo, mas Deus está prestando atenção no culto individual. Porque é você e Deus. E mais ninguém. Não é? Leandro Borges diz isso numa canção. Sou eu e Deus e mais ninguém. Pois é, o culto é assim. É você e Deus e mais ninguém. Então, se eu achei o culto ruim, imagine Deus, o que achou do seu culto. A gente gosta muito de passar a vez para o irmão, né? Ah, não prestou por causa de fulano, não prestou por causa de cicrano. Mas se a gente parar para pensar direitinho, e se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai ver que o erro está em nós. Como foi que eu me preparei para vir para o culto? Não estou falando de roupa, não estou falando de banho. Eu fiz pelo menos uma oração, pedindo a Deus para abençoar essa reunião, para falar com você. Ou eu me preparei nas carreiras, cheguei do trabalho, né? Eu tirei um momento para pedir a Deus para receber o meu culto. É por isso que nós temos, infelizmente, muitos crentes frios, mornos dentro da igreja. Porque parece que a gente quer que os outros façam o sacrifício por nós. Mas deixa eu dizer, nós estamos agora na nova aliança. Na antiga aliança, o sacerdote era responsável para fazer o sacrifício por nós. Mas na nova aliança, eu sou o sacrifício. Não tem mais nem o coitado do bezerro para a gente sacrificar. O sacrifício somos nós. Então sou eu que devo trazer a minha oferta a Deus no culto. Sou eu que sou o sacrifício. E eu é que tenho que subir como cheiro suave a Deus, as narinas de Deus. Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos despertar para isso. Para concluir a minha palavra nessa noite, você pode perguntar: por que eu tenho que pagar o preço do discipulado? A salvação não foi de graça? Foi. De graça para você, mas para Jesus não foi. Para Jesus custou a vida dele. A salvação ela foi de graça, mas o caminhar com Deus, se tornar discípulo, se manter no caminho, exige sacrifício. Exige sacrifício. E por que eu devo pagar o preço? O versículo 26 vai dizer, ele vai dizer: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou melhor dizendo, que dará uma pessoa em troca de sua alma? Sabe por que eu preciso pagar o preço? Porque a perda da alma é algo irreparável. Às vezes a gente não quer se sacrificar por um filho que está no mundo, a gente não quer jejuar por ele, a gente não quer orar por ele. E é uma alma que se perde. E quando a alma se perde, não tem mais, né? Quando uma pessoa morre sem Jesus, não existe purgatório, né? Não existe isso. Quando a pessoa morre sem Jesus, ela já tem um destino certo, um destino
traçado: a morte eterna, o afastamento da presença de Deus. É necessário pagar o preço do discipulado, porque aí nós vamos ouvir o próprio Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí a herança que foi preparada para vós desde a fundação do mundo. A melhor coisa, irmãos, vai ser nós ouvirmos Deus chamar o nosso nome. Naquele grande dia, quando Jesus foi entregar, né, a Deus os seus discípulos, eu quero estar no meio, né? Está aqui, Senhor, os filhos que tu me deste. Vinde benditos do meu Pai. Vocês agora podem aproveitar. A herança é de vocês. O céu é de vocês. A glória agora é de vocês também. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei por que a gente procura tanto glória aqui na terra, tanto reconhecimento aqui na terra, se existe uma glória maior nos aguardando. Existe um céu, irmãos, preparado para nós. Todo o preço, todo o sofrimento que nós passamos aqui é fichinha diante do que está reservado para nós nos céus. Em vez de você estar usando o seu esforço, a sua força em ganhar dinheiro, em ficar rico, em não sei o quê, use para a obra de Deus. Use para ganhar almas. Use para permanecer no caminho. Use para desfrutar das bênçãos espirituais que já estão à nossa disposição aqui na terra. Nós estamos aqui, mas nós já podemos desfrutar do céu. Agora, para isso, precisa ter renúncia. Precisa entender que eu morri para o mundo e agora vou viver para Deus. Preciso entender que eu não mando mais em mim, mas é Deus quem manda na minha vida agora. Que Ele é quem está no controle dela. Você já viu o morto se mexer? Misericórdia, não queira ver não. Não queira ver. Você ir para o enterro e ver um morto se mexer, não é bom não. Morto não tem vontade, morto não tem querer. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou crucificado e agora quem vive em mim é Cristo. Então eu agora devo agir como Cristo. Eu devo pensar o que Jesus faria no meu lugar nessa situação. Como Jesus gostaria que eu reagisse? Porque morto não tem mais vontade. Então, para ser discípulo, eu preciso renunciar e preciso morrer. Tomar a minha cruz. Eu já vi muita gente dizer, não, a cruz que eu tenho é meu marido. Ah, se fosse. Ela é mais pesada, né? A cruz, ela é mais pesada. A cruz é o morrer. Nós precisamos morrer. Nós estamos deixando a carne agir, né? Trabalhar muito na nossa vida. E nós precisamos morrer todos os dias, matar a nossa carne, para que possamos viver no Espírito e viver em abundância. É essa a proposta de Deus para nós, é essa a proposta para os seus discípulos, renunciar ao mundo, morrer para o mundo e viver para a glória de Deus, para o reino de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.